chegamos para mais um episódio do Papo de Terapia. 35º O Papo de 35º. Terapia. Está ficando afiado agora, tá sempre sabendo agora os números do episódio. É isso, porque a gente olha 10 segundos antes de começar. E hoje a Pra ter gente tem certeza. uma convidada muito especial aqui, que é a Maria Clara, mas aí o Diogo vai apresentar ela primeiro. Vou Quem é apresentar a ela? Maria Clara, nossa convidada do dia. Muito bem-vinda, Maria Clara. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. A Maria Clara é médica, psiquiatra, mentora e palestrante com formação em medicina pela Unimontes e com especialização em psiquiatria pela UFMG. Exato. Ela se destaca por sua comunicação acessível e empoderada, e a abordagem transdiagnóstica visa ajudar as pessoas a se libertarem da dor e de se reconectarem com a sua verdadeira essência. Que bonito. Não é? Mais uma vez, muito bem-vinda, Maria Clara. Muito obrigada, estou me sentindo bem-vinda. Que bom. Bem-vinda a BH, né? Também, tá aqui, né? E essa. Para começar já, para a gente começar a aquecer sobre o assunto de hoje, que é justamente já falar sobre diagnósticos, a questão do pós-diagnóstico, pré-diagnóstico, como que isso é feito, assim, e a vida, né, como diagnóstico de uma certa forma. Então fica aí até o final, já curte, compartilha com as pessoas que vão se interessar por esse tema. E eu gostei dessa palavra, transdiagnóstica. Sim. O que seria isso? Conta pra gente. Então, eu consigo explicar. Vamos lá. É o seguinte. Eu acho que para entender como que chegou nesse lugar, né, dessa abordagem transdiagnóstica, eu preciso contar como se fosse uma historinha Sim. dos diagnósticos e da psiquiatria também. Bom, eu vou começar da história mais recente, que é lá na década de 50, quando surgem os diagnósticos em psiquiatria. É claro que os diagnósticos não apareceram na década de 50, porque sofrimento mental, transtorno mental existe Sim. na humanidade Desde sempre, né? desde sempre, desde que a gente é Homo sapiens sapiens, isso existe. É claro que isso também se transforma com o tempo. Mas desde os filósofos gregos, eles já tinham essa iniciativa de tentar entender como que era a mente humana, como que funcionavam as nossas emoções, como que funcionava a nossa vontade, os nossos pensamentos, a nossa razão. Isso evoluiu muito até chegar lá no René Descartes, que ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, em que ele propõe essa abordagem que separa a mente e o corpo. É uma abordagem dualista Sim. e também reducionista, né? Então, existe, para Descartes, assim, você pode duvidar de tudo que existe, menos do seu pensamento. Então, existe o cogito e a matéria. Ele propõe isso. Ele, na verdade, quando uma pessoa muito importante fala alguma coisa muito interessante, geralmente ela não criou aquilo, ela foi lá Sim. e delimitou aquilo e colocou aquilo como uma parte da nossa cultura e deixou aquilo acessível para todo mundo, né? Então, essa ideia de Descartes, ela vem desde lá da Grécia Antiga e aí ela foi sedimentada por ele. E evoluiu também depois com os filósofos iluministas e tal. E aí, a psiquiatria mesmo, ela começa no início do século 1900. Quando as pessoas ainda existia essa mistura entre o que era um problema moral, você é um mau caráter, você é uma pessoa criminosa e tal, ou você tem um problema mental. Não tinha nem essa divisão até 100 anos atrás. Isso foi um trabalho que foi feito culturalmente, né? Várias pessoas pensando sobre isso e colocando lá suas pérolas nesse colar até montar toda essa ideia. Certo. Nessa época, os tratamentos, às vezes, eles eram um pouco cruéis, assim, do tipo, cruéis, eu vou colocar desse jeito. É porque não quero ser moralista quando eu estou falando dessas pessoas, porque é assim que a ciência evolui também, sabe? Mas, assim... Não é bonito, né? Mas é isso. Mas é assim que a história se apresenta, né? Exato. E aí não é legal ficar fazendo esse maniqueísmo. Sim. Mas, por exemplo, percebiam assim que a pessoa que estava muito grave, depressiva, ela tentava se matar, se jogava no rio, ela quase morria e aí ela melhorava. E aí, para tratar outras pessoas com depressão, vou te quase afogar no rio, Sim. sabe? Mas é possível que isso melhore um pouquinho mesmo, porque o processo de quase morrer, de desoxigenar o cérebro, pode permitir uma restauração ali da complexidade, das sinapses e tal. Então, tem um fundamento... Sim. que era... Não era estudado, né? Era um experimento, mas Isso. que hoje a gente vê que tem algo, né? Exato. E aí teve a época em que os hospícios eram junto com... colocavam as pessoas doidas, as pessoas com tuberculose, as pessoas criminosas, tudo no mesmo lugar.
Então, essa história da psiquiatria, eu vejo ela como... Ela é uma história recente, que ela está se desenvolvendo. E aí tem um cara, eu vou citar o nome dele, que ele se chama Kraepelin, que aí ele é o pai da psiquiatria moderna. Foi ele que parou para pensar assim, não, existe alguma coisa orgânica que está acontecendo na cabeça dessas pessoas que fazem com que elas delirem, com que elas fiquem depressivas, com que elas fiquem bipolares. E ele se propôs a ter um olhar científico sobre a psiquiatria, uma coisa que até aquele momento misturava com moral, com espiritualidade, com tralalá. E essa pessoa é muito importante. Os psiquiatras que atuam hoje, eles ainda atuam com base no que o Kraepelin propôs. E aí, a partir disso, em 1950 também, foi lançada a primeira... Então, o Kraepelin fez essa gentileza de propor um pensamento científico para os transtornos mentais. Só que aí, imagina assim, não tinha uma linguagem unificada para eu falar com você o que seu paciente tem, o que meu paciente tem, o que você fez que funcionou e o que eu vou fazer que vai funcionar. Precisa de uma linguagem unificada para que todo mundo fale a mesma língua e aí consiga produzir resultados que sejam reproduzíveis e aí a gente consegue ajudar mais pessoas. Isso é importante para a ciência. Sim. E para resolver esse problema, foi proposto o Manual de Diagnóstico Estatístico DSM. Vocês já ouviram falar do DSM? Uhum. Já, né? Então, lá é um manual que ele até começou assim com, não sei, 80 doenças, hoje ele tem 300 e tanto. E você vai dando check lá. Você tem isso, e que o povo começa a fazer muito isso, né? Isso. Entra lá no manual, abre, nossa, eu tenho isso, porque eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, então... Exato. Se dá um diagnóstico. Exato. Muito a partir disso, né? E é exatamente assim que ele funciona. Listas de sintomas. Então, se você está deprimido, você tem tristeza ou, né? Anedonia, que é uma falta de ânimo, falta de energia, falta de emoções positivas. Não é só tristeza que é sintoma depressivo, é falta de emoções positivas também é sintoma depressivo. Você tem aumento ou diminuição do apetite, aumento ou diminuição do sono, pensamentos negativos, pensamentos suicida, pensamentos de menos-valia. Então, se você preencher esses critérios, então isso significa que você tem depressão. Sim. E aí o mesmo vale para transtorno do espectro autista, TDAH, bipolar, esquizofrenia. E isso foi muito importante. Isso foi muito importante, né? É com base nisso que a gente faz pesquisas. Mas tem um problema central nessa metodologia de fazer critérios de sintomas para definir doenças. Uhum. Vamos pensar assim. Geralmente, um diagnóstico bom é um diagnóstico que não fala quais são os sintomas que você tem, é que fala a causa dos seus sintomas. Sim. Se você tem, por exemplo, uma pneumonia, significa que tem um vírus ou uma bactéria se desenvolvendo no seu pulmão, causando um tipo de reação que te dificulta a respirar, que te faz tossir, que te causa febre. Agora, imagina se a gente tiver assim, como é que eu vou diagnosticar a sua pneumonia? Eu vou pensar nesse grupo de sintomas: febre, dificuldade de respirar, tosse. Isso pode ser uma quantidade enorme de coisas. Para eu tratar a sua pneumonia, eu preciso saber que tem um vírus ou uma bactéria crescendo no seu pulmão e te dar um remédio que erradique essa bactéria ou esse vírus, né? E não que cuide só da tosse, por exemplo, ou de alguns sintomas só. Isso. O próprio manual lá tem escrito assim, ele não se presta a finalidades clínicas. Então, teoricamente, no meu consultório, ele não é feito para me ajudar a diagnosticar e tratar os pacientes. Uhum. Mas todas as pesquisas, e é importante que a gente tenha práticas baseadas em evidências, são feitas com esse manual. Então, virou como se fosse... É como se fosse assim, o manual é o que... É a partir dele que a gente faz as pesquisas, que montam os protocolos com os quais a gente vai ajudar os pacientes, mas ele não pode ser usado para eu diagnosticar os pacientes dentro do meu consultório. E aí, ao longo desses 50 anos de evolução desse manual, o que tem acontecido é que coisas que podem ter causas parecidas. Deixa eu organizar isso. Ao longo a iniciativa lá foi muito importante, muito interessante. Sim. Porém, essa questão de ele não falar a causa é um grande problema. Uhum. E aí o que acontece é que quando você faz essa organização por sintomas, você pode colocar coisas que são diferentes no mesmo pacote e coisas que são iguais em pacotes diferentes.
isso vai orientar mal as nossas práticas terapêuticas. E aí entra nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que é muita gente preocupada com saúde mental, buscando tratamento, às vezes tomando medicamentos, e mesmo assim não melhorando. O cenário de saúde mental, apesar de toda a prosperidade que as nossas tecnologias, a evolução tem trazido, a despeito da dificuldade que a gente tem de distribuir isso para todo mundo, em vários quesitos da humanidade, a gente pode considerar assim, bem avançado, mas em termos de saúde mental não vem. As pessoas estão sofrendo muito. E é engraçado, né? Porque dá esse boom de diagnósticos, formas de dar o diagnóstico. Isso. Né? Aí todo mundo, nossa, agora eu vou ter um diagnóstico, vai mudar a minha vida. Isso. E eu vou tomar tal medicamento e tudo vai melhorar, e é isso. Aí, Essa quando promessa é falsa. Aí quando chega, fala, não, pera, eu tô aumentando a medicação, talvez, eu tô com um sintoma diferente, né? Isso. O que ajuda, Maria? Vamos lá, já agora nesse momento, né? A gente vai pedir, Maria Clara, que seja a luz das nossas vidas e diga o que eu tenho que fazer. Deve ter gente aqui falando assim, o que eu preciso fazer? Eu não aguento mais tomar tanta medicação. Enfim, Não, né? perfeito. Não, perfeito. Eu vejo que é como se fosse assim, a pandemia trouxe muita consciência sobre saúde mental. Sim. E aí a gente falou um tanto de coisa sobre... A gente falou muita coisa sobre saúde mental. Aí fala sobre... não, eu sou people pleaser, eu não consigo falar não, eu fico agradando as pessoas, minha mãe é narcisista. E aquela quantidade imensa de... Mãe narcisista foi uma época boa, né? Assim, todo mundo tinha uma. Eu falei assim, nossa, a minha é. Então, todos os meus problemas vêm dessa mãe narcisista. Sim. Você só é chato mesmo. E esse que é o problema também, a gente deslocar a causa do Sim. que a gente está sentindo para uma coisa que não somos nós mesmos, porque, no fim, isso aí é um dado da experiência humana. Sim. A responsabilidade é nossa. As consequências são todas para cada um. Sim. E às vezes é isso que eu vejo. O diagnóstico às vezes te descola de se relacionar verdadeiramente com o seu sintoma, com o seu problema, vamos dizer assim, com a sua dor, e te justifica Só o porquê que justifica, né? você está no mundo, de certa forma. Isso. Né? E vira uma identidade também. E essa que é a minha maior preocupação. Então, quando eu estava atendendo, eu percebi assim, o paciente vem, busca o psiquiatra, ele me fala, eu tenho um TDAH, eu tenho uma ansiedade. Já chega lá já falando o que ele tem, né? Já começa por aí. E quando a pessoa chega muito convencida do que ela tem, é muito difícil, assim, você tem que ter tanto... Eu acho que a minha expectativa é que a pessoa vai, aí você vai falar com ela o que você avalia daquilo que ela te trouxe, e se não for o que ela espera, ela deve ter que ir em mais uns 5 psiquiatras. Vai em outro. Vai procurar. Sim. E aí eu acho assim, se a pessoa foi em mim e não gostou e foi em outro, eu fiz o meu trabalho. Porque ela deu mais um passo na caminhada dela, sabe? Mas, Vamos ver 15 depois, mas o primeiro foi dado. Né? E aí, por isso que eu fui assim buscando essa questão dessa avaliação transdiagnóstica, para que a pessoa chegue também mais aberta àquilo que eu tenho a oferecer, que possa ajudá-la. Porque muitas das coisas que a gente tem, até assim, vou falar, por exemplo, depressão. O termo depressão é uma quantidade muito grande de doenças. A pessoa pode ter depressão por causa que ela tem um transtorno bipolar. Sim. Ela pode ter depressão porque ela passou tanto tempo num estresse crônico, numa ansiedade crônica, que o sistema dela entrou em exaustão e agora ela não tem recursos para ter energia, para ter pensamentos bons, para ter... A pessoa pode ter um problema nutricional que causa depressão. Sim. Pode ter várias coisas. Tende a ser um problema complexo, que várias coisinhas podem ser necessárias. Assim, 0,001% da população vai encontrar uma bala de prata, que era só isso mesmo que eu precisava, e aí se resolveu o meu problema. A maioria tem sofrimento acumulado. Desde assim, gerações até agora, aquilo foi acumulando sofrimento, foi gerando uma desorganização no sistema dela como um todo, que a depressão é como se fosse a ponta do iceberg. Então, é como se a pessoa fosse procurar também o diagnóstico, como se fosse assim... existem várias terapêuticas, né? Que podem ajudar uma pessoa em determinado sintoma. A depressão, por exemplo, né? Tem várias formas terapêuticas que podem auxiliar ela e até Como é que fala a palavra? Eu esqueci. Quando são muitos profissionais. Uma equipe multiprofissional mesmo. Multiprofissionais. Sim. Uma coisa na outra. Era só multiprofissional.
Tem um branco aqui. Voltando à seriedade do tema. Ter várias pessoas, vários profissionais, às vezes, te ajudando naquilo, pode te ajudar, Isso, certo? pode. Mas é muito mais fácil, igual a medicina mesmo, é um recurso científico hoje muito bom, muito embasado, enfim, é uma classe que tem ajudado realmente as pessoas a viverem mais, né? Então, seria muito mais fácil para mim também que eu tivesse só um comprimido para isso que eu estou sentindo, que às vezes é muito subjetivo, Isso. né? E que vem de outros lugares e que quando a gente entra no subjetivo, ele tem uma gama de situações que podem ser vividas ali, Isso. né? Então, a pergunta é: realmente você acredita que seria interessante tanto a medicação quanto outros profissionais ajudando nisso? Isso. Né? E como que seria? Que profissionais seriam esses? Perfeito. Como que eu vejo essa questão assim do tratamento mesmo? Uma preocupação que eu tenho de imediato é que assim, realmente seria muito bom que fosse um comprimido que resolvesse. Eu acredito que a indústria farmacêutica investe nessa direção e traz novidades nessa direção. Mas o que você falou também da questão da ciência. Sim. O que a ciência mostra assim, repetidamente é que os melhores resultados, e qualquer pessoa que atua nessa área também percebe, vem de... É difícil falar isso, mas mudanças no estilo de vida. Mudanças em crenças. Sim. E aí tem... Mudança do ambiente, né? Se a pessoa, nesse caso que você está falando da depressão, porque ela está muito numa situação de muito estresse, se ela continuar nesse lugar, ela não vai conseguir tratar essa depressão, né? Assim, Exato. mesmo que tenha um remédio mágico que pode dar um up, mas ela vai continuar naquele ambiente, puf, não tem... Isso. E os remédios, assim, são bons, eles funcionam, mas se eles te deixam mais adaptado a um ambiente que não é o que... Não é saudável, né? Não é saudável, eles também contribuem para que aquilo que você está vivendo cronifique. Então, vamos lá. A solução, vou colocar assim. Ó, gente, tem um... Senta, deitado, senta, nesse momento. Nós temos uma solução para sua vida. Eu vou colocar assim, vou falar bem abertamente, é porque cada caso é um caso. Eu tenho pacientes, assim, que, por exemplo, têm TDAH, que eles precisam da terapia cognitivo-comportamental, mas também precisam de um terapeuta ocupacional para ajudar ele nas coisas mais instrumentais. E aí, em outro lugar, ele vai falar dessas coisas subjetivas, etc. Mas essas coisas subjetivas podem levar ele a melhorar isso, mas ele tem uma certa urgência de que o cotidiano dele melhore, até para ele ter recurso energético para conseguir Para focar entender o que é subjetivo também, Isso. né? Conseguir elaborar isso. Isso. Então, tem essa... É como se fosse, assim... É um quebra-cabeça. E as peças, elas... Você não consegue colocar uma de cada vez. Ele não é linear. Esse processo não é linear. Mas, assim, deixa eu explicar. Vou falar, assim, do meu recorte, que eu acho que vai facilitar para as pessoas entenderem. Vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que preencheria critérios para um transtorno de ansiedade generalizada. Então, preocupada, tensa, tende a catastrofizar, às vezes fica agitada, pode ter problemas para dormir, aquela sensação de você estar vivendo assim, você está andando na rua, mas parece que tem um penhasco do seu lado, como se você fosse cair ali. Sim. Fisicamente é essa a experiência. Isso significa que o seu corpo, o seu sistema imune, seu sistema endocannabinoide, seus músculos, seu sistema endócrino, e não só o seu sistema nervoso, todos eles estão agindo como se você estivesse na beira de um penhasco. O organismo não aguenta isso. Sim. Então, tem uma repercussão física muito real. Fiz e faço terapia, ótimo. A terapia me ajudou a entender muitas do meu funcionamento, das minhas crenças, principalmente aquelas coisas assim que você acha que você tem que. Eu tenho que isso. Isso é uma coisa assim que estava ali no cerne da minha ansiedade, sabe? Suspirada aqui, nunca falou isso. Uhum. A terapia é bom pra isso, às vezes a gente vê como a gente reage também. Algumas coisas. É bom essa autoconsciência, né? Você tá falando, eu... Não gente, eu tenho até uma respirada. E é ótimo. E o tem que... A gente estar funcionando em prol do tem que traz uma segurança, porque você está fazendo o que te mandaram fazer, o que a sociedade espera. Então, tu sair disso não vai resolver seus problemas de imediato. Vai criar problemas ainda maiores. Mas é como se fosse assim. É justamente para você deixar de atuar em função daquilo que foram seus mecanismos de sobrevivência e poder operar em função daquilo que você é, do que você pode ser. Você vai ter... Você vai se guiar não mais por esse modo de sobrevivência, por essas coisas que traz, enfim, que
vou dizer assim, que colocam o seu corpo nesse estado e poder viver a totalidade da experiência humana, assim, todo esse espectro emocional que a gente pode viver, desde o vazio, a solidão, o desamparo, o desespero. O ser humano sente isso, viu? Você sente isso. Nós aqui todos sentimos isso. A gente não conversa sobre isso. A gente fala sobre quando a gente foi na praia, quando a gente ganhou, quando a gente comprou um carro, mas todo mundo sente desespero, desamparo, vazio, tristeza, vergonha, rancor, inveja, Ai, inveja. raiva. Todo mundo sente isso. E aí Ficou como um pecado, né? Capital, às vezes, sentir certas emoções. Tipo, se eu tenho inveja, é muito ruim. Se eu tenho ódio, é muito ruim. Isso. Né? E teve a época do Jovem Místico mesmo, que eu acompanhei, eu tava lá, eu era um desses. Eu tô nessa fase ainda. Amando. Que tá lá e vira e fala assim, não, a gente tem que pensar positivo, não pode viver sua raiva, não pode viver seu ódio, né? Não pode dar vazão às emoções, né? Que são negativas, porque elas acabam atrasando o seu processo evolutivo, enfim, essas coisas todas. Isso é um tem que. Aí quando você chega e fala assim, nossa, mas é humano. Sabe? Eu posso ser um espírito, eu posso estar aqui em alma, vivendo essa experiência, mas é enquanto humano agora. E eu vou vivenciar toda a minha humanidade com o que eu sinto, com o que eu penso, da forma com que eu vou reagir à vida, né? E isso vai dar essa consciência que a gente estava falando. Chegar e falar assim, nossa, eu funciono assim. E não sei se as pessoas podem ficar desapontadas com essa solução, mas essa atitude, ela é 80%. Sim. Porque tudo o que for acontecendo com você, você vai ter a oportunidade de crescer através disso e aprender. Sim. E é muito legal como a vida ensina. É exatamente isso. Suprimir emoções é um erro. Sentir todas as emoções. Porque, como eu falei, se você suprime a raiva, isso vai desorganizar seu sistema imune, seu sistema opioide, seus músculos. Você vai ficar com os músculos tensionados de uma forma que não está funcionando. Isso vai consumir sua energia. Você não vai ter força para realizar tudo aquilo que você acha que seria realmente a solução para os seus problemas. Sim. As nossas emoções impactam todo o orçamento do nosso organismo. Orçamento, adorei essa palavra. Impacto no nosso orçamento. A conta tem que fechar. Sai com crédito ou débito ali, mas enfim. Nossa, faz muito sentido mesmo. Faz. Então, a terapia me ajudou nesse sentido. Atividade física regular ajuda nesse sentido. Porque, assim, a mente é o cérebro no corpo, no mundo. Você tem que estar nutrido, hidratado, você tem que estar respirando ar puro, enfim. Todas essas necessidades são fundamentais para que você esteja bem, seja lá qual for o seu diagnóstico. Boas conexões, então, assim, aquele esforço de ter conversas difíceis. Estou brigando aqui com meu marido, confusão, ai, que horror e tal. Tem que ter as conversas difíceis. O que eu acho que é o mais duro é que tudo isso é também a nossa essência, só que culturalmente isso foi adormecido. Sim. A gente aprende a evitar isso, né? Evitar entrar em conflito, evitar entrar em um tanto de coisa que isso, né? Eu só não estou colocando para fora, estou colocando para dentro, né? Isso. E aí o corpo vai Questões reagindo culturais tudo isso. também, né? A gente percebe que tem algumas dores culturais que a gente tem que não permite que a gente aprenda a se comunicar diante de alguns conflitos, por exemplo, né? Eu falo que toda família tem uma cultura, e a gente tem a cultura da cidade onde a gente está, do país, né? Enfim, e essa cultura vai atravessando a gente todos os dias. E às vezes eu estou numa família, por exemplo, que é muito difícil eu conseguir falar sobre o que eu estou sentindo sem estar gritando, né? Tipo assim, para eu chegar a falar que eu estou simplesmente triste, eu tenho que gritar para falar da tristeza. Aí eu vou aprendendo a levar isso para as relações. E isso vai me gerar uma ansiedade muito grande, porque todo lugar que eu já vou entrar, eu já vou esperar em que momento eu vou precisar ter essa catarse de raiva para poder falar o que eu sinto. Sim. Né? E isso com o tempo o orçamento vai... né? Porque aí o que pode impactar nessa pessoa? Né? Ela pode falar assim, não, eu não vou na academia porque se acontecer alguma coisa lá eu vou brigar com alguém. Por exemplo, aí eu não vou me socializar em certas coisas. Exatamente. Eu não vou me espiritualizar porque esse Deus é um Deus que me pune se eu fizer alguma coisa errada, porque eu vejo Deus como meus pais, né? E que eu vi. E quando eu vejo, eu tô assim, me medicando para me conter. Para se conter. Né? Para se conter mais ainda. E a questão principal é exatamente isso, assim. A gente precisa... O comportamento regula as emoções. Tem essa coisa engraçada, assim.
tem um autor muito legal que chama Robert Sapolsky, ele tem um livro que se chama Por que as zebras não têm úlceras? Por que os animais não têm problema de estresse? Sim. Primeira coisa é que ela não fica antecipando que a hora que o leão vai vir. Ela vê o leão e na hora que o leão está lá, o corpo dela libera toda aquela cascata assim de substâncias e tal para que ela possa se mover e ela se move. E aí por meio desse movimento, o próprio organismo ele já esse processo começa, cumpre a sua função e termina. Então quando a gente tem uma emoção, duas questões assim. A gente precisa dessa capacidade de sentir, igual você falou assim. Em vez da gente explicar, resolver, julgar, ou abafar, ou compensar, ou se anestesiar, ou todas as coisas que a gente faz para não ter que lidar com a emoção, em vez de fazer tudo isso, se a gente puder sentir, e aí tem duas palavrinhas mágicas que eu repito muito, com curiosidade e com compaixão, aí você tem a capacitância mesmo, assim, o seu corpo aguenta aquilo. E aí, eu fecho os olhos, eu imagino assim, o seu corpo aguentando esse boom de energia e informação que vai se integrar a você e vai te fazer crescer. Essa energia vai entrar. E a segunda coisa é tomar as decisões que vão colocar a sua vida num rumo que tem a ver com suas intenções, com seus valores e com as suas necessidades. Tem o Camus, o filósofo, ele fala... O que é a felicidade se não há harmonia entre o sujeito e a vida que ele leva? Se você vive uma vida que não tem nada a ver com você, que não tem a ver com seus valores, que não atende às suas necessidades, que você não realiza as suas intenções, isso vai... É como se fosse uma planta que você deixou dentro do armário, ela vai murchar. Sim. O ser humano não é para isso, sabe? Certo. E aí, então, tem isso. A capacidade de sentir e depois a coragem de tomar as decisões que vão te colocar no caminho certo. Porque, no fim das contas, ninguém precisa... Não é pra gente ter uma resiliência infinita de eu aguento tudo, eu faço tudo, eu tralala. Não, eu aguento um pouquinho e todo o resto do meu trabalho de bem-estar é preventivo. É assim, quais as escolhas que eu vou fazer? Como é que é meu dia? Como é que são as pessoas com quem eu convivo que vão me dar essa abertura para o meu sistema nervoso não tá luta ou fuga, sabe? Muito lindo que você falou da curiosidade e compaixão, porque é justamente a angústia de se perguntar, às vezes, né? O que combina comigo? Uhum. Né? É angustiante, você vai entrar numa angústia, né? Às vezes, assim, e você pode entrar e nunca ter essa resposta e ficar lá no fundo, assim, não encontrar. Mas se a gente tem essa curiosidade, essa compaixão diante da vida, pode ser que essa resposta venha, né? E se ela vem, é o que eu chamo de a gente encontra um pouco o nosso caminho, né? E no caminho a gente vai encontrando pessoas que vão não facilitando, mas favorecendo, né? Porque também não é sobre ser fácil, né? Exato. Então, hoje os nossos adultos, eles estão com muitos diagnósticos por aí, né? Vamos falar do diagnóstico agora. Então, é muito comum já, até em roda de conversa mesmo, até piadinha, né? Mas a pessoa tá lá, você pergunta pra ela alguma coisa, ela, nossa, desculpa, o TDAH bateu aqui, como se fosse uma entidade. Ele vem e vai embora. Tipo assim, ele veio agora, bateu, tive um momento TDAH e depois eu... autismo de suporte também, muitas pessoas descobrindo, né? Sim. Sobre isso. Vamos lá. Essas pessoas que estão vendo a gente, que já têm esse diagnóstico, né? Elas não são esse diagnóstico, Não. né? Não. Então, O que elas são? vamos lá. Vamos lá. Tô tentando formular bonitinho pra falar assim, como sair, tirar as pessoas disso, né? E como Mas tirar as pessoas disso? Nossa, isso é tão complicado, porque, primeira coisa, assim, são 2 diagnósticos que é interessante que a gente está aumentando a consciência sobre eles. Antes não era conhecido, etc. Então, isso é importante. A pessoa, às vezes, recebe um diagnóstico, ela percebe que várias das coisas crenças que ela tinha sobre ela, que detonavam a autoestima dela, que ela não sabia o que fazer sobre isso, aí agora ela tem uma... autoestima, assim, né? Consegue se identificar, né? Consegue entrar. A gente tem isso, a gente tem essa necessidade de pertencer, né? E aí, assim, nossa, é tudo tão diferente de mim. Na hora que você entra no diagnóstico, você tem isso, olha, isso me cabe. Eu não sou tão diferente do mundo, assim, né? Sim, então, tem dá outras essa pessoas. sensação. Isso. Sim, isso aí é super importante para o ser humano. É isso, a Ciri quer participar. A Ciri quer participar, ela tem perguntas a dizer. Com certeza, ela já está participando. Olha, mas então tem esse contexto importante. O outro contexto importante, assim, que eu acredito, é que
vou colocar assim, TDAH e autismo que são considerados neurodivergências. Então, são pessoas que não são necessariamente assim, transtornos como uma depressão, que é um transtorno. São pessoas que têm um funcionamento diferente. É claro que isso depende. Uma pessoa com TDAH pode ter uma vida extremamente caótica, catastrófica, e depois começar a usar drogas e deprimir e não conseguir alcançar. Pode gerar muitos prejuízos. Outros transtornos dentro desse diagnóstico neurodivergente, né? Isso precisa de um cuidado. Mas, de modo geral, assim, o fato da pessoa ser mais impulsiva ou não ter aquela atenção assim monocrômica e tralala, isso também é uma variação do normal. E aí eu acho que existe uma expectativa das pessoas de que existe a pessoa neurotípica, que todas as pessoas neurotípicas são iguais. Se você fala para ela fazer alguma coisa, ela faz, ela dorme na hora certa, ela nunca procrastina. Ela não pensa muito. Quem que não pensa muito, gente? É isso. Aí eu percebo hoje em isso. dia. A gente está processando um excesso de informação hoje em dia, né? Então tá todo mundo acelerado. O celular acelera o nosso pensamento. Sim. A quantidade de informação que a gente processa, inclusive, é uma das hipóteses para esse declínio da saúde mental. A gente está funcionando além das nossas capacidades. Então, não existe essa pessoa neurotípica que é um perfeito cidadão, que cumpre todas as suas promessas, que dorme na hora certa, que come e que faz e acontece. Não existe. Todo mundo tem as suas variações do normal. Sim. Na verdade, assim, a tendência é que seja uma curva de distribuição normal. Tem gente com um pouquinho de cada coisa. E aí eu acredito que um pouco dessa falta de referência, de achar assim... E até o que entra nesse lugar, né? Ele vai entrar no tem que, né? Porque eu tenho que acordar às 6 para ir lá e fazer minha academia, depois ver o sol nascendo, depois eu tenho que... Ele começa a seguir tanto nessa neurose que ele só fica na neurose, né? Ele não vive, ele só está ali cumprindo aqueles papéis. Isso. Standard de tem que a gente falou antes. Para parecer um pouco mais normal. É. Isso. E não tem que... Sim. Mas se você for questionar esse tem que também, igual você falou, vai lá atrás, né? Puxado. E aí a pessoa consegue não funcionar pelo tem que, mas também por causa de não, é porque eu sou TDAH, então eu não tenho que. Sim. E não é por aí também. Já é uma sentença, né? Já chega e já fala assim, eu tenho TDAH, então a partir de agora eu não tenho que desenvolver nada, porque eu não vou desenvolver, porque eu sou neurodivergente. Isso. E aí o que acontece? A neuroplasticidade, a adaptabilidade é uma característica dos cérebros humanos. Tem uma variação. Você não espera algumas coisas de uma pessoa autista, você não fica forçando ela a ir nessa direção. E nem de uma pessoa com TDAH também. É um espectro, mas a adaptabilidade, a neuroplasticidade é uma característica do cérebro humano, é uma característica do ser humano, e a ciência já mostra que ela é possível a vida inteira, especialmente para pessoas que conseguem olhar para si mesmas com curiosidade e com compaixão, sabe? Essa questão dessa identificação das pessoas com diagnóstico, eu já fiquei meio irritada com isso em alguns momentos, até porque eu queria fazer conteúdo sobre isso, eu sabia que ia trazer uma enxurrada sabe? E porque também existe... Respirando fundo de novo. Tá todo mundo de saco cheio. Ela falando... É uma bênção diagnósticos, né? Enfim, toda bênção traz uma maldição com elas. O próprio diagnóstico de autismo, que é esse que é o ponto. Aí entra nessa coisa de listas de diagnósticos. Ele foi atualizado recentemente e ele ficou extremamente amplo. Então, é possível que essa estrutura diagnóstica que a gente está usando agora, ela seja responsável também por essa confusão que a gente está vendo. São várias camadas, assim. Tem alguns estudos em países nórdicos que mostram que sintomas de autismo não aumentaram, mas aumentou o diagnóstico, ou seja, então aumentou a capacidade das pessoas de diagnosticar. Bom sinal. Sim. Não conheço esses dados sobre o Brasil. Eu acho que tem que escutar os pais, os professores, para a gente entender como é que está esse cenário, porque juntando com essa questão de que o diagnóstico mudou e ficou mais amplo, é possível que esteja virando bagunça também. E aí isso não beneficia quem está no espectro autista e precisa dessa informação, precisa desse suporte. Tem um outro ponto, claro, também que eu acho legal de falar, que eu percebo muito, que é a facilidade do acesso, né? A gente está falando da facilidade do celular, a facilidade da internet, tudo isso foi criando na nossa geração. Ela traz essa possibilidade muito maior de eu me dar o diagnóstico, né? Muitas vezes esse diagnóstico que a gente está falando, eu tenho TDAH, eu tenho o autismo, quem determinou sou eu. Por quê? Porque eu peguei lá o manual
E eu fui dando check, né? Eu acho que até se for fazer esse exercício, já é legal. O problema é que tem gente dando diagnóstico no TikTok. Entende? pelo que Eu alguém vi fala um lá em 30 vídeo aqui de segundos, né? 15 segundos falando É que pior ainda. quando eu chego num lugar e eu não lembro o que eu estava querendo fazer, eu posso ter TDAH, E né? aí já determino, né? E a partir disso, às vezes você está estressado, você está trabalhando demais, às vezes você está... Sim. Seu cérebro, tipo assim, ele não vai Sua cabeça no funcionar, lugar, né? Sua figura tá em outro É. ponto lá, você não tá pensando nisso. Mas tá ele pensando viu. Acho que o pior diagnóstico que está tendo sendo esse de rede social hoje em dia. É. E o conteúdo eu já fiz conteúdo que gera super identificação. Ah, todo mundo já, gente. Tem que fazer. É. Porque as pessoas querem também algo assim, né? Tipo assim, deixa eu em um minuto saber o que a dona Clara Sim. tem a dizer aqui agora. O Dona não, conteúdo era doutora. aquela rotina. Não, tá ótimo. Era aquela rotina assim: eu entro no banheiro, aí eu começo a escovar o dente, aí depois eu vou e calço o sapato, aquela rotina caótica. E isso é TDAH. Aí todo mundo se identificando, eu sou assim também, tralala, tralala. Isso não é TDAH, só para deixar claro. Sim. Pode ser, mas não é assim que se diagnostica. Eu acho que nesse caso, esses dois diagnósticos de neurodivergência, uma coisa, a gente tem essa coisa assim: eu não sou igual a todo mundo. A gente se envaidece com isso, né? Eu não sou igual, não sou neurotípico. Eu tenho um recorte aqui que é diferente dos demais. Isso. Entende? Então me trata diferente também, Aham. né? Vou justificar bastante sobre isso. Isso. E assim, eu sempre fico preocupada de não querer, de não também de jogar fora todo o avanço que foi feito nesse sentido. Sim. Mas, de fato, assim, todo ser humano é diferente um do outro, sabe? Uhum. Tem suas semelhanças, mas todo mundo tem suas singularidades. A variabilidade é infinita, é uma característica da população, da natureza, entende? Uma árvore também não é igual a outra. Nem gêmeos são iguais uns aos outros. Então, tem isso. E aí tem uma questão que é funções executivas, que é essa nossa capacidade assim, de reter algumas informações na nossa memória de trabalho. Assim, reter essas informações, manipular elas, focar e desviar a atenção, planejar e realizar uma tarefa, essa é uma função extremamente custosa para o nosso cérebro. Se as coisas não estiverem bem no seu organismo, no seu humor, no seu sono, essa função extremamente sofisticada vai ser uma das primeiras a ser prejudicada. Então, o seu estresse crônico de vida inteira, primeiro, o seu estresse na infância vai prejudicar o amadurecimento do seu cérebro, para você ter a capacidade de fazer essas coisas. Aí tem a sua genética, tem o estresse na infância, e aí tem o estresse da vida adulta. Essa é a questão da gente... O celular, que ele já pega a nossa... Ele explode a nossa função executiva, vou colocar assim, né? Então, essa questão. E aí, isso não ser reconhecido e a gente pensar, não, a única coisa que pode causar isso é um TDAH, é um engano enorme. A maior parte da população está sujeita a estresse da vida inteira e estresse crônico. E aí, o TDAH tem as pessoas que precisam de muita ajuda, mas tem as pessoas que são a variação do normal. Elas são diversidade subjetiva para enriquecer a humanidade como um todo, igual as pessoas neurotípicas também. Sim. E aí, a questão do autismo, outra coisa. A nossa natureza é social. A gente quer se conectar e quando a gente se conecta, a gente se nutre, se beneficia. Estudos mostram, um estudo de Harvard, de saúde de Harvard mostrou que quando as nossas conexões íntimas elas são harmoniosas, quando a gente é a gente mesmo e a gente tem aquela relação boa, isso é nutritivo, a gente vive mais, é mais feliz, não tem demência, morre mais tarde e tal. A qualidade das nossas conexões é a única coisa, né? A única coisa, sim, ela não é a única coisa. Mas a qualidade das nossas relações é aquilo que mais prediz a nossa longevidade, a nossa felicidade. E tudo isso é difícil de fazer. Ter conversas difíceis é difícil. Assumir sua vulnerabilidade é difícil. Saber o que é que você quer e bancar o que você quer é difícil. E aí, se você acha que você não está conseguindo fazer isso é só porque você está no espectro autista, isso também é um engano. Porque o desafio é esse aqui. O desafio da vida é esse. E do mundo adulto também, né? E do mundo adulto. Porque enquanto criança, assim, a gente sempre tem essa... né? Essa redoma, né? Ou pelo menos deveria ter, eu sei que muita gente não tem, mas, tipo assim, tem um espaço seguro ali para se desenvolver, assim, tudo. E o adulto que procura sempre estar em segurança para se desenvolver,
naturalmente ele vai estar frustrado com ser adulto, né? Aham. E tem um público só pra isso hoje. Vê na internet, pra assim, o mundo adulto é uma bosta, que não sei o que. Criança reclamando disso. É. Porque o mundo adulto vai te chamar pra esse lugar de desafio mesmo. Sim. E um desafio que muitas vezes ele é interno. Aham. Né? Se eu tenho um diagnóstico, por exemplo, igual você falou de autismo, ele pode ser meu espaço seguro para desenvolver. Uhum. Né? Eu posso chegar e falar assim, eu tenho uma limitação e eu vou viver dentro dela. Aham. Sabe? Aham. E aí, se vou me relacionar, enfim, dependendo de como é a personalidade da pessoa, caráter, isso tudo, a gente vê as variações. Né? Aham. Mas, basicamente, quando eu me vejo como adulto, às vezes, que a gente chama de adulto funcional hoje, né? O que está funcionando na vida, a gente não sabe como também, que não tem manual. Não tem manual. Você chega com 30 anos e fala assim, nossa, e aí? Você não fez 30 anos ainda não, né? Eu tenho 31. Então já fez. Aham. Sim, e aí foi exatamente isso aí. Sabe uma coisa que eu brinco? É o horizonte da minha vida e até eu formar na residência, eu virar psiquiatra. Então, todos os meus esforços eram primeiro para passar na faculdade, aí depois para sobreviver à faculdade e sair dela, e aí depois para entrar na residência, e aí também sobreviver à residência e sair dela. Depois que isso passou, eu achei assim, eu vou ser feliz para sempre, eu vou trabalhar, ter um consultório, aí eu vou ter liberdade financeira, aí eu vou ter minha casa, e aí tudo vai dar certo. E aí entra nisso aí que você falou, até aquele momento em que eu estava estudando, entrando numa instituição e saindo, e eu com outra instituição, e tinha professores para me falar o que eu tinha que fazer, eu não gostava que eles me mandassem o que eu tinha que fazer, porque, você tem que estudar para essa prova. Não queria ir para uma festa, vou colocar assim. Só que essa contenção que eles traziam para minha vida era extremamente organizadora para tudo. Sim. Depois que acabou essa fase e essa contenção, que era tudo que eu queria... Quem vai organizar agora? Exato. E aí foi quando eu percebi, o horizonte da minha vida ia só até aí, depois disso eu achei que eu ia ser feliz para sempre. Sim. Tudo o que aconteceu me pegou de surpresa, explodiu na minha cara. Você, oi. Aí é o Uau. burnout, é a dificuldade dos relacionamentos, é a dificuldade dos relacionamentos familiares, é a vida. Em resumo, É engraçado porque, tipo assim, tem dois lados que eu vejo muito, assim, no mundo adulto hoje. Ou tá tudo muito difícil pra mim e eu não dou conta. Uhum. Ou eu tenho que tenho que estar dando conta de tudo isso, né? Às vezes você tá conversando com a pessoa mesmo, terapeuticamente, às vezes você já tá dando conta, você reparou? Talvez você não tenha percebido o preço que você tem pagado pra isso. Porque tem um preço, Uhum. né? As nossas escolhas, né? Tipo assim, temos consequências de atos, a gente vai lidar com consequências, né? Não tem como ficar dando jeitinho pra nunca ter... Deixa eu pagar menos aqui, né? Tipo assim, né? E uma hora o preço vai vir mesmo, o valor das coisas, né? Então, viver no mundo adulto, hoje, na nossa geração, que está aprendendo a lidar com o celular, basicamente, hoje, né? Assim, com esse tanto de informação, vai trazer isso que a gente está falando de algum estresse que vai, talvez, te acompanhar Sim. pela vida. Sim. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que não tem nada melhor para a sua saúde mental do que assumir as consequências dos seus atos. Sim. Isso é muito bom para a nossa saúde mental. Quanto mais a gente conseguir receber a informação que a vida está trazendo para a gente, receber isso mesmo como um presente que a vida dá, que geralmente ela empacota isso de um jeito que é meio assim, a gente não quer receber, mas se você puder receber isso com curiosidade e compaixão, Muito lindo. você cresce. Sim. São duas faces da mesma moeda. Liberdade e responsabilidade. Não existe uma coisa sem a outra. E hoje, a liberdade... né, tem várias nuances esse tema. Mas é justamente... É isso que a gente vive, esses tempos líquidos, em que todo mundo pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Então, como é que você organiza direitinho para que seja feito? É o preço da liberdade. O Kafka fala isso também, que... Nossa, ele fala desse jeito. Dava para construir dava para construir as pirâmides com o esforço que eu preciso fazer só para manter o meu raciocínio íntegro. Por causa disso, assim, a liberdade é angustiante. A gente tem que ficar fazendo esforço mental porque não foi estruturado previamente. Esse é o nosso tempo. E é uma liberdade que acaba te aprisionando em alguns condicionamentos, muitas vezes, que acaba mudando só o que estava condicionando as pessoas nessas gerações anteriores, né? Nós temos os nossos condicionamentos hoje de limitações. Os tem que. Né? Então,
e vou viver de tal forma, né? E essa questão da rede social hoje que eu vejo também de estar trazendo cuidado também para não ficar colocando só culpa em rede social, porque né, tem coisa boa ali também, mas igual a gente está aqui numa rede social, É, não usem as redes sociais de uma rede social é meio, né? é o que é. Desse jeito mesmo. A gente está trazendo um trabalho falando sobre isso. Uhum. Aí eu volto ao que eu estava falando talvez lá atrás, que era sobre ter essa consciência do porquê que eu estou, né, em determinados comportamentos, o Aham. que eu busco muitas vezes, que aí entra esse autoconhecimento, essa autoobservação, Aham. né, que vem dessa curiosidade que a gente vai ter sobre a gente mesmo. Isso. Né? Eu falo que enquanto a gente está curioso em relação a quem a gente é, quando a gente faz a gente o nosso objeto de estudo, muitas vezes, assim, talvez esse estresse diminui um pouco, assim, Aham. Sim, também. sim. Eu vejo assim, a, a gente, a experiência humana, a aventura humana é olhar para dentro também e se aventurar nesse universo subjetivo e se desenvolver. É como se fosse assim, igual uma criança precisa de, assim como uma criança precisa de estímulo para que o cérebro dela se conecte ao corpo dela, ela desenvolva habilidades, ela desenvolva estruturas que representem conceitos, que permitem que ela interaja com o ambiente em que ela está. Esse processo continua na vida adulta e é como se fosse assim, o nosso cérebro se desenvolve na direção de onde flui a nossa atenção. Se você não presta atenção em você, nada vai acontecer. Você vai ficar exatamente do jeito que você está por muito tempo. E provavelmente isso não vai ser o suficiente para você dar conta da sua vida e aí você vai sofrer as consequências disso. Se você não dedicar tempo, atenção e energia a alguma coisa, ela não floresce. Sim. Ela não acontece. E aí uma coisa também que eu acho interessante, que eu até comecei a mencionar isso, é que a teoria assim, mais atual, mais cientificamente interessante sobre como é que funcionam as nossas emoções é que vou responder isso assim rapidinho, só para a gente falar dessa coisa do olhar para si e se desenvolver. A gente tem um sentido que se chama interocepção, que é a nossa capacidade de perceber nossos estados internos. Então, como que está meu intestino? Como que está meu coração? Como que está minha respiração? Como que estão os tensionamentos dos meus músculos? Como é que está tudo isso acontecendo? E o nosso cérebro fica recebendo essas informações das raízes dos nossos nervos, vai de baixo para cima, e aí a gente entende o que está acontecendo aqui baseado nesse contexto, faz uma tradução e isso é uma emoção. Então, deixa eu dar um exemplo assim. Se eu tiver com o meu estômago apertado e eu estou... tenho duas opções. Eu estou perto de uma lixeira. Então, meu estômago está apertado porque eu estou com nojo do lixo. Vou colocar assim. Mas se meu estômago estiver apertado e eu estiver indo falar num podcast, eu falo, isso é ansiedade, eu estou nervosa. Mesmo órgão, emoções diferentes. Isso, dependendo do contexto. Do contexto. E aí, o amadurecimento do cérebro é aprender a conectar o corpo no contexto. E quando o cérebro conecta o corpo no contexto, ele faz um movimento regulatório desse corpo dentro desse contexto, através de um comportamento ou através de alguma... Por exemplo, assim, meu nervo vago vai agora... ele vai agora aumentar a secreção de ácido no meu estômago ou diminuir. E aí, por meio desse feedback, o cérebro vai lá e regula o seu corpo. Então, o que eu quero que a gente entenda é que as emoções, elas são a regulação desse orçamento corporal. E quando esse processo acontece de uma forma virtuosa, o corpo fica nutrido, fica forte, fica energizado, fica adaptado e dá tudo certo. Saúde mental, saúde emocional, autenticidade, responsabilidade, são todas essas propriedades emergentes desse bom funcionamento emocional. E quando isso não acontece, a gente vai adoecer conforme as nossas maiores vulnerabilidades. Então, se eu tenho uma tendência até genética de ter um problema no fígado, ou determinado tipo de câncer, ou determinado tipo de qualquer outra coisa, quando as nossas emoções não vão bem, aumenta a chance dessa vulnerabilidade estourar em algum lugar. Então, é preciso que a gente dedique a atenção para que essa interocepção ela fique afiada. E a outra coisa é que estresse mata essa rede interoceptiva também, destrói, desorganiza ela toda. Sim. E aí vai desorganizando toda essa regulação do seu orçamento emocional, físico, etc., que envolve seu sistema imune, seu sistema opioide, endocannabinoide, tudo isso.
E aí, à medida em que você vai se tornando esse indivíduo forte, potente, flexível, autêntico, você vai se tornando a sua contribuição para o mundo. Não tenho que não, mas eu quero contribuir com essa outra coisa aqui que é nova. Vocês aceitam? Aí o grupo todo se beneficia da sua ousadia de você não ter feito o que tem que. E aí é nesse momento em que a gente sai de dentro e vai para fora. Porque o nosso propósito também é contribuir com alguma coisa que seja maior do que nós. Mundo, né? E autêntico, né, também. Autêntico, inovador. Em comunicação. Aí entra a espiritualidade, muitas vezes, também para algumas pessoas, né, que vão trazer esse sentido, assim, Sim. maior, né? Então, acho que tem muitos extremos também que a gente vê hoje nessa busca de espiritualidade também, que às vezes a pessoa procura uma resposta em algo que vai diminuir, né? E às vezes eu procuro só numa pílula também, num medicamento, num comprimido, aquilo que vai resolver Isso. tudo, né? Todo mundo procurando soluções. E é pra dentro. Qual que E é tudo esse vai caminho? de fora. Né? Eu acho legal a gente pegar isso, né? Tudo isso que a gente falou. Qual que seria o caminho, né? Eu começo a me identificar, beleza, percebi aqui agora que eu não posso me diagnosticar, digamos assim, né? Não que eu não posso, mas assim, eu não devo ser aquele diagnóstico, né? E aí, qual que é o caminho? Qual que seria esse caminho mais saudável? Mais saudável. Olha, eu acho que eu percebi, eu não sei qual que é a experiência de vocês, acho que pode ser parecida. É muito fascinante conhecer a própria biografia, a própria história, a história da própria família, o seu funcionamento. Eu acho que o caminho é despertar seu interesse por isso também. E aí tem várias coisas que vão ajudar. Escrever um diário, desenha sua árvore genealógica e enquanto você desenha essa árvore genealógica, lembre do que sua avó te conta sobre seu avô, e sobre a sua família, e sobre sua mãe, e sobre o que sua mãe fala sobre seu tio, porque toda a família tem essa história. Vai colocando isso vai abrindo dentro da sua cabeça essa caixinha assim de, olha, isso aqui foi nessa vida que eu entrei, foi aqui que eu encarnei, vou colocar assim. Isso é o meu dessa vez. É de onde eu vim mesmo. Né? É de onde eu vim. Vai se interessando por isso e, assim, isso vai te dar uma informação. Segura essa informação com leveza para você tomar decisões informadas de para onde você quer ir. Mas não é assim, eu sou isso e acabou. Segura essa informação com leveza e tome decisões. Ou só julgando também essas pessoas, né? Pelas escolhas, pela forma de pensar, pelos valores que elas te passaram. Né? Tipo assim, nossa, não devia ter me passado tal valor. Já está aí. Já está aí. Né? Então, você discutir com isso aí você perde essa gentileza. Né? E eu acho que espiritualidade que dá pra gente essa humildade, viu? Sim. Senão a gente fica assim, o meu, e eu, e isso. Tudo sobre mim, né? O tempo inteiro. Né? O que eu recebi, o que eu tenho para dar, o que o outro vai me dar. A autoridade, ela dá esse deslocamento a gente, muitas vezes, para falar assim, olha, tem algo maior. Basicamente isso, tem algo maior do que você. Do qual eu faço parte. Ruim ou bom, eu faço parte. Sim. Não quero, mas eu falar que eu não quero é porque foi isso que foi apresentado a mim, ou seja, sou eu também. Sim. É a minha história. E eu quero falar para as pessoas também para cuidarem do estilo de vida delas. Porque sem sono, sem comendo uma coisa muito industrializada, sem fazer atividade física, sem ter contato com a natureza, o corpo tende a definhar. E ninguém vai fazer isso por você, às vezes, mesmo não, tá? Não tem mamãe para cozinhar. Se você não sabe cozinhar, aprende. A academia não vai ser um ambiente legal. A academia não é gostoso mesmo, O né? médico me ensinou, né? Mas vai. Vai no mesmo Tem alguns jeito. meses que eu comecei a fazer academia e falava com ele, nossa, mas eu não consigo gostar. Ele falou assim, você não vai gostar, só tem que ir. Mas Não vai pra lá Não pra achar gostoso. não é gostosinho, né? Não, Enfim, não vai ser legal. não é sobre o gozinho, né, da vida. Não é prazeroso, né? Nem tudo é pra ser prazeroso também, né? Esses cuidados, às vezes, é um cuidado. Isso. E aí, tenta facilitar a sua vida, mas faz. Sim. É exatamente isso. E é isso, né? Mas eu não gosto. Enfim. E aí, uma coisa interessante que acontece é que quando a gente faz esse papel e a gente vai... Não, esse sou eu, é disso que eu gosto. Eu percebo, isso é uma coisa que não está sob nosso controle, mas vão cruzando com você pessoas parecidas. Pessoas que estão nessa mesma direção. E aí, com essas pessoas, você vai conseguir fazer alguma coisa que seja mais legal, que seja mais interessante, que dê sentido, que dê propósito e que seja divertida também. Sim. Se as pessoas estão despertando também, é bom e interessante perceber que às vezes a gente começa a perceber algumas coisas que é convencer o nosso meio antigo a te acompanhar, sabe? Desiste, meu bem, vai.
Quem for te acompanhar, vai te acompanhar, É, sabe? isso. E às vezes vai isso, vou me medicar porque eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que curar alguém, porque eu tenho que salvar alguém, porque eu tenho que... Quando a gente olha para as raízes, a gente percebe, né, de muitas essas fidelidades. Tipo assim, não, eu tô aqui que eu tenho que salvar minha mãe, tenho que salvar meu pai, eu tenho que salvar minha irmã, eu tenho que me salvar, eles têm que me salvar, enfim, Ou tem que várias dar orgulho histórias. para eles, É. né? Vem um tanto de coisa. Às vezes sair um pouco desse arranjo mesmo, às vezes você tá se medicando mesmo, só para continuar ali. Isso. Aí você vai ficar aí a vida inteira. E todo mundo vai gostar, porque gostar assim, né? É. Porque vai chegar e falar assim, Vai ser bom para essas pessoas. eu não preciso mudar também, né, minha relação com ela. Sim, isso aqui que a gente está falando, as pessoas podem ficar 30 anos e até passarem a vida inteira e morrerem e nunca olharem para isso. É só olhar para gerações anteriores. Essa é a história da maioria de nós, brasileiros. Sim. Nunca. Eles falam que é hoje a geração que está se fazendo, que tá na terapia, Aham, né? Tá aham. 30 a mais, geralmente, tá fazendo terapia, a maioria das pessoas, né? Fala a maioria, não, mas é muita gente procurando, né? Aham. Muito mais pessoas. do Muito que mais eram, pessoas do que os 30 a mais da geração anterior. Uhum. E sim, a gente vai encontrar muitos traumas, muitas coisas, muitas histórias, né? Nossas raízes. A gente também não sabe mesmo como lidar, tá? Às vezes você pode... Alguém tá sabendo? Não, gente, ninguém tá sabendo. Não rola essa sensação de eu sei o que eu estou fazendo. E não é porque a gente não sabe o que a gente está fazendo que não está no caminho certo. Que a gente não tá vivendo, né? Que não tem vida nesse lugar. Uhum. E que é muito estressante. Sim, eu preciso dizer. Você não vai curar seus pais. Não vai. Quem está escutando aqui, você não vai curar seus pais. Eu tenho essa coisa, assim, de... realmente, essa frase que a gente já ouviu é você se cura e aí você cura o mundo. Eu não fico desejando ter conversas que vão gerar um tanto de resistência com várias pessoas. Não vou fazer um textão aqui, até porque se eu inventar isso, eu vou ter que escutar muito também. Você pode ter certeza que eu também não tenho meus... Sim. Né? Então, não é isso. É como se fosse assim, a sua vida, a sua presença, o seu orçamento físico, é ele que vai falar por você. Se você estiver bem, isso pode despertar bem, aspas, né? Se você estiver indo nesse caminho de coerência, de estar energizado, de estar flexível, de estar adaptado, de estar consciente, estar atento. Se você estiver nesse caminho, essa é a melhor chance que você tem de despertar curiosidade e compaixão nas outras pessoas. Se você ficar assim, moralizando, corrigindo e tal, vai gerar resistência. Sim. Despertar sua energia e causar nada com isso. Muito bom, né? Ai, que papo bom. Foi Eu com muito, a gente você vai aqui chegando. horas. Também senti que poderia ficar horas. Mas aqui já tá o convite, sempre que vier Belo Horizonte, para assim, meninos, tô indo aí. Então, Vamos perfeito! conversar. Vamos conversar sobre- mais, vamos fazer, tive uma ideia, já tá mais que convidada. Então tá. Tá. Eu adoro vir a Belo Horizonte. Eu adorei também estar aqui hoje. Pode deixar, volto sim. Já tá assim, mais que convidada, né, para todo mundo saber. Clara, como é que estão suas redes sociais hoje, para as pessoas saberem dos projetos que você tem? Me fala aí o seu trabalho nas redes sociais e manda aí qual é, para todo mundo já te seguir já. Então, pessoal, nas redes sociais, o meu arroba é psiqueclara, P-S-I-Q Clara, de psique de psiquiatra, e E vai estar Clara... aqui no vídeo, tá, gente? Embaixo. Sim. Isso. Na Clara descrição sou eu. sempre tá. E também a ideia da sua psique ficar clara também. Ah, Clarear legal. essas ideias, né? Trazer clareza. Olha como o nome, né? Aí já falei assim, olha, aí já vai- Já veio. olha o lá, nome já que ela veio. nasce, tipo assim, traz clareza. O nome já é um branding. Sim, e é ótimo mesmo, que é isso que eu sinto mesmo, vendo suas redes sociais, assim, dessa clareza sobre assuntos, às vezes, que muita gente ou acha que entende, ou realmente não entende, mas você Aham. chega de uma forma bem simples, assim, Isso. tá mandando a mensagem. Sim. de E é forma porque eu olho pra mim. E aí eu leio e aí eu consigo comunicar. Esse é o truque. Então eu quero convidar vocês para me seguirem nas minhas redes sociais e psicólogos que estiverem nos assistindo, eu estou preparando projetos muito interessantes para vocês. Ah, Ótimo. muito Então, bom, aguardem. Muito bom. Temos um spoiler. Pois é. Esse foi o Papo de Terapia de hoje, com a maravilhosa Clara. Até o próximo. Se você gostou desse episódio, não deixe de agora de curtir. Se ficou até aqui, com certeza você vai curtir. Você vai compartilhar com alguém vai e ter comentar aqui feedback. embaixo o que você achou, para mais pessoas terem acesso, tá bom? Então, a gente também tá lá no @papo de terapia, _. Sigam a gente nas redes sociais, quem tá aqui no YouTube.
Estamos no Spotify também. é isso, Exatamente, Gi? no Spotify, no, Então, gente, fique no por Apple dentro. A Podcast, gente tem sempre com papos papos de ótimos, terapia. assim, igual a gente teve com a Clara aqui, pra gente continuar levando nossa mensagem aí pro mundo através dos bate-papos que a gente tem. Não é mesmo? Perfeito. Obrigada, meninos. Foi Até. ótimo, Clara. Beijo pra Até vocês. mais. Até o Tchau, próximo. tchau. Bye, bye.